Muitas vezes o processo de aprendizagem é um processo de desnaturação. É um processo que nos afasta da nossa condição de animal, que nos afasta dos nossos instintos congénitos, daquelas emoções que nos serviram no passado remoto e que faziam a diferença entre morrer e sobreviver. Mas que hoje em dia, dependendo das circunstâncias, nem sempre nos servem da melhor forma. A nossa vivência da vida é uma vivência extremamente emocional. Os sentimentos são parte da estrutura daquilo que nos diz se estamos bem ou se estamos mal. Eles estruturam a nossa forma de olhar para as coisas. Eles definem motivos e tendências para acionar determinados mecanismos internos. Os sentimentos influenciam a nossa ação comportamental significativamente. E eles são, de certa forma, um olhar para dentro de nós, um olhar para o nosso estado e uma ferramenta poderosíssima para nós conseguirmos movimentar todo o nosso corpo em relação a esse sentimento, em relação àquilo que nós estamos a sentir e assim satisfazer uma necessidade que esse sentimento busca ser satisfeita. A nossa vivência é também uma vivência referenciada pelas experiências passadas. A forma como olhamos para a nossa condição atual é sempre comparada com uma condição anterior. É sempre comparada com uma referência de algo que já vivemos, de algo que já tivemos, de algo que já sentimos. Quem já subiu o Monte Everest vai ter uma sensação totalmente diferente de subir a Serra da Estrela de quem nunca tenha feito antes essa aventura. E entramos assim no tema de emoções e sentimentos, num tema de gestão emocional, de inteligência emocional, de usar tudo aquilo que nós sentimos e todos os impulsos emocionais que são criados dentro de nós de forma consciente, de forma racional, com um filtro que nos limite os nossos comportamentos àquilo que acreditamos ser o mais adequado naquele momento e que elimine os benefícios do imediatismo em prol de um longo prazo agradável e harmonioso. Mas como é que isto acontece? Como é que podemos ser eficientes e eficazes na nossa gestão emocional se ela é o nosso impulso primário comportamental, se ela está na base da nossa vivência do mundo? Vamos ver. Entramos na terceira aula do módulo 2, onde vamos falar sobre emoções e sentimentos, numa vertente da necessidade básica social, numa vertente de entendermos o que é que são os sentimentos, o que é que são as emoções e como é que podemos usar isto para que, primeiro, consigamos interpretar os sinais internos que vêm do nosso corpo e, segundo, possamos, de alguma forma, criar os alicerces comportamentais que nos permitam maximizar os benefícios de socializar, de estar com os outros e de aprender com o mundo à nossa volta através dos outros. E primeiro é importante percebermos que a emoção é diferente do sentimento. A emoção leva ao sentimento, leva à criação do sentimento e depois o sentimento em si tem influência na emoção que nós vamos sentir, na criação emocional do mundo. Por isso, eles são interdependentes, mas são distintos na sua forma e no que é que na verdade são. Por isso, a emoção é uma resposta física a um impulso, é um mecanismo biológico de autorregulação. É uma resposta física associada à libertação de hormonas ou neurotransmissores como a dopamina, a oxitocina, a adrenalina, entre outras. Ou seja, a emoção altera o estado de atenção do organismo ou o nosso foco a um determinado assunto. Ela predispõe a uma resposta enquadrada com a vivência, mas em si a emoção não é expressa cognitivamente. Esse é o papel do sentimento, como veremos a seguir. As emoções podem se agrupar em três grandes categorias: as primárias ou universais, que surgem durante a infância, como o medo, a alegria, a tristeza, a raiva, surpresa e aversão. Depois temos as emoções secundárias, que são emoções sociais e construídas no estado adulto, que dependem da aprendizagem e das interações sociais, como a vergonha, o ciúme, a culpa e o orgulho. E por último temos as emoções de fundo, que são mais estados emocionais, como o bem-estar
ou mal-estar, a calma ou a tensão. E se por um lado as emoções são-nos fundamentais, como no caso da necessidade de um reflexo rápido, que por exemplo ao libertar adrenalina predispõe à fuga ou à luta com um inimigo potencial. Por outro lado, as emoções podem ser verdadeiras barreiras, como por exemplo quando estamos à frente de uma plateia e somos inundados com a mesma hormona, a adrenalina, que em excesso não contribui mais do que para um nervosismo e uma paralisia física ou mental. Segundo a visão de António Damasio, a emoção precede sempre o sentimento. A emoção é a reação ao estímulo. É um estímulo captado através dos sentidos e, como vimos, tanto podem estar corretos ou enquadrados com a realidade, como podem estar expressivamente desenquadrados da realidade, as ilusões. Isso leva-nos a entender a importância da gestão das emoções e a sua interpretação, tentando usá-las sempre em nosso benefício e não contra nós. Por isso é necessário um esforço mental para interpretar e enquadrar as emoções nos nossos comportamentos. As emoções e os sentimentos são assim um marcador somático na tomada de decisão, mas não são uma decisão em si. Essa decisão depende de outros fatores, como já vimos. E agora vamos debruçar-nos sobre os sentimentos. Os sentimentos são a tradução das emoções à luz da mente. São a interpretação cognitiva, a linguagem interna do que se está a passar dentro de nós. Os sentimentos são um somatório entre as emoções e os pensamentos, entre os dados homeostáticos internos, toda esta gestão interna da vida, de biorregulação, e a nossa relação com o exterior. E como os sentimentos são uma linguagem interna que interpreta as emoções, mas que deriva tanto de fatores internos como externos, por vezes torna-se difícil de encontrar a sua causa inicial, a sua origem. Por exemplo, o estado doente do corpo físico, que produz emoções de dor, de desconforto, pode levar a sentimentos de depressão a médio e longo prazo, que nada têm a ver com aspectos exteriores. Mas o mesmo tipo de sentimentos depressivos pode apenas ter causas externas, como uma briga com um amigo ou um parceiro íntimo, a empresa que não é aquilo que queremos e que no longo prazo nos cria frustração, os filhos que são difíceis de entender, uma série de coisas. E é interessante perceber também que a emoção e o sentimento estão ligados num ciclo interativo perpétuo, onde os próprios sentimentos originam novas emoções e que por si só essas emoções geram ou intensificam novos sentimentos. Por isso, a importância de uma observação cuidada e atenta sobre as verdadeiras origens ou causas dos nossos sentimentos, que é o contrário do que tipicamente é feito, que é combater os sintomas sem sequer tentar entender as suas causas. Isso é muito grave, é ilógico, não é produtivo e apenas cria mais frustração, pois aquilo não passa e ainda piora. Por isso, esta aula de sentimentos e emoções tem que ver com várias facetas e ela implica a interpretação do ser humano de forma holística e de forma interativa e interdependente. Por isso, esta aula de emoções e sentimentos conecta vários aspectos diferentes. Primeiro, os sentimentos como expressão interna. Um feedback, uma resposta do nosso estado interno gerido pela homeostase, que por si só deriva da satisfação adequada ou não das nossas necessidades básicas, como já vimos. Por outro lado, as emoções e sentimentos derivam dos sentidos, que são uma forma de interpretação do ambiente. E quero avançar nesta aula de emoções e sentimentos com uma das grandes plataformas comportamentais que assenta o ser humano, que é a moral. E a moral não é mais do que um conjunto de alicerces comportamentais criados dentro da nossa mente que nos levam a determinadas condições. No fundo, são limitadores comportamentais que nos dão direção, que nos mostram a forma de nós atuarmos baseado em regras e princípios. E eu vou recorrer ao Yoga Milenar, que é constituído por 10 códigos de conduta. O código de conduta o que é? É uma forma de se comportar
que vai ter implicações, que vai restringir o indivíduo a determinados comportamentos e que depois tem consequências muito próprias. Ou seja, eu ser agressivo ou não ser agressivo, ambos os caminhos são possíveis. Um vai-me levar a uma determinada vivência da vida, enquanto o outro vai-me levar ao oposto dessa vivência. Então aqui as regras, o código de conduta, os alicerces comportamentais que eu vou nomear, são assentes neste yoga milenar antigo e que visam desenvolver o ser humano no seu máximo potencial, atingindo um estado de autoconhecimento, de respeito pelo outro, de prosperidade. E o primeiro código, a primeira regra, é o princípio da não agressão, que se baseia num princípio de defender a vida e evitar ao máximo a agressão em qualquer circunstância. O segundo código de conduta é a verdade. Comunicar para melhorar as situações. Vamos dizer a verdade. Há muitas formas de dizer a verdade. E nós devemos optar por dizer a verdade sempre da forma que vai melhorar o outro, que vai não agredir o outro. Por isso, nós temos que dizer a verdade, não violando a primeira regra de agressão. O terceiro código é não roubar. Não roubar implica um princípio de prosperidade. Se eu não roubar ao outro, eu vou criar uma sociedade próspera, em que eu vou criar uma relação de confiança, vou criar uma relação de benefício mútuo, e não roubar não implica só não roubar bens materiais. Neste momento tem vários aspectos virtuais, né? Não roubar as ideias do outro, sem mencionar. Enfim, uma série de coisas que se baseia neste princípio. Se tem um emprego, não rouba a ideia do seu colega, não mencionando só para crescer na vida. Está a perceber a ideia? O quarto código de conduta é a não dissipação da sexualidade, baseado num princípio de aprender a subjugar instintos primitivos. Um dos nossos grandes instintos primitivos é o da procriação, de procriar para perpetuar a espécie. O que acontece aqui é nós vamos tentar não desperdiçar a nossa energia sexual de uma forma descomedida. Vamos aproveitar essa energia e este tipo de técnicas iniciáticas, e tem que ver com o tentar subjugar os instintos primitivos. Nós levamos a nossa consciência a gerir os nossos impulsos mais primários, a usar essa energia sexual não para uma dissipação só do ato em si, mas para outras vertentes da vida. Depois o quinto código de conduta é o desapego, a regra do desapego, baseado num princípio de compreender a vida. Nós devemos zelar pelas coisas, cuidar, mas não apegar, não ter a sensação de posse, porque é uma sensação que acaba por degenerar. Nós temos que vivenciar a vida em todo o seu esplendor, mas sempre de uma forma desapegada, não condicionada por aquilo. Quer dizer, eu tenho que sofrer com a morte de alguém, mas tenho que saber e compreender que este é o princípio da vida, de vir e ir. Eu sei que neste momento este computador é meu, porque eu estou a usá-lo, mas não posso apegar a ele de uma forma a achar que ele sou eu. Não, eu sou eu, o computador é ele. Então temos que ter um desapego por aquilo que nos rodeia, zelar por aquilo que está à nossa volta, cuidar com o máximo de atenção, mas sempre um sentimento de desapego daquilo não pertencer a nós. Depois temos os últimos 5 códigos de conduta. O sexto, que é uma regra de limpeza, e tem que ver com tomar decisões com clareza. Limpeza não só física e externa, mas uma limpeza interna. Uma limpeza dos vários órgãos que nos constituem, limpeza circulatória, limpeza do sistema digestivo, uma limpeza de pensamentos, uma limpeza de emoções, de forma que cada decisão que tomemos tenha uma maior clarividência, seja tomada de uma forma mais límpida e não por turbulências, por opacidade, por o sistema estar poluído e contaminado. O sétimo código, baseado numa regra do contentamento, e segue um princípio de autossuficiência. O contentamento é nós olharmos para o mundo de uma forma leve e vermos nas pequenas coisas as grandes coisas. E dá-nos autossuficiência porque nós não procuramos fora de nós aquilo que não temos. Nós vamos buscar no nosso interior e naquilo que está à nossa volta, aquilo que já está enquadrado na nossa realidade, para nos sentirmos totalmente realizados
para nos sentirmos totalmente completados. Pois a oitava regra tem que ver com autossuperação. E o princípio é ser melhor que si mesmo a cada instante. Eu hoje sou melhor do que eu era ontem. Amanhã serei melhor do que sou hoje. E este princípio de autossuperação está baseado também naquilo que temos vindo a falar, de estar na zona de desafio, sair da nossa zona de conforto e superarmos-nos. Temos a sensação que conseguimos dar um pouco mais. É o esforçar sem forçar, sem entrar na zona de pânico, mas a pouco e pouco ganharmos conhecimento, fazermos as coisas cada vez melhor, de crescer. Depois a nona e penúltima regra do código de conduta é o autoestudo, a autoobservação. E o princípio é focar no presente, é prestar atenção, tentar encontrar as raízes das coisas, as causas, as origens daquilo que nos constitui, daquilo que nós sentimos. E por fim, a última regra é a autoentrega. E é a autoentrega que se baseia num princípio de neutralizar a tensão e neutralizar uma tensão de expectativa. E essencialmente quer dizer que eu já fiz tudo o que podia ter feito e sinto que estou a fazer todo o meu melhor, então eu vou deixar de me preocupar, vou baixar a minha tensão e vou viver a vida de acordo com o que ela é. Não é o pensamento de ter, isto é mesmo assim, não há nada a fazer. Não, eu estou a fazer todo o meu melhor para lutar por aquilo que eu acredito e neste momento vou relaxar e vou me entregar àquilo que eu estou a fazer para tal. E isso faz com que haja uma redução, uma neutralização da tensão pela expectativa. Por isso, estes 10 códigos de conduta que eu referi são os alicerces comportamentais. Eles estão inseridos nesta aula de sentimentos e emoções porque eles são, no fundo, uma desnaturação dos nossos instintos primários. Eles são alicerces comportamentais e por isso são alicerces para uma determinada vivência do mundo. Uma vivência que é adaptada de um código milenar do yoga e que visa um estado de bem-aventurança, de saúde, de bem-estar e de autoconhecimento, de autossatisfação. E por isso, quando tomamos atenção a estes 10 códigos e fazemos com que os nossos comportamentos se enquadrem nestes 10 princípios, estamos a fazer com que a nossa consciência se expanda nesta linha, nestes alicerces. E este código de conduta assemelha-se muito àquilo que a civilização chama das regras jurídicas, de leis. Permite à civilização se expressar de uma forma muito própria. Por exemplo, se vivêssemos num sistema totalmente anárquico e selvagem, os comportamentos que iríamos ter socialmente eram ditados pelo mais forte, pela sobrevivência. Quer dizer, alguém te assaltava e tu provavelmente terias que ou morrer ou matar. Este código de conduta serve exatamente para isso, para criar determinados tipos de comportamento que nos levam a um determinado estado de consciência e que revolucionam um pouco a nossa condição animal de seguir instintos primários e nos elevam dessa condição para um estado superior de consciência. Eu vou passar mais um quadro que tem que ver com a gestão dos nossos sentimentos e da transformação que temos que ter quando os sentimos. Por exemplo, isto foi adaptado do escritor De Rose e em vez de paixão, tente sentir amor. Em vez de ciúme, sinta o zelo. Em vez do ódio, sinta a raiva. Em vez do medo, sinta a precaução. Está a ver a ideia? Eu posso explicar cada um deles. E a ideia é muito simples. Por exemplo, a paixão é um sentimento que nos leva muitas vezes à cegueira, a nós aceitarmos comportamentos que mais tarde vamos repugnar. Então, em vez de paixão, que a paixão de alguma forma estupidifica, sinta amor, amor verdadeiro. Em vez de ciúme, que é aquele sentimento de apego, cuide da pessoa e esqueça o ciúme. Em vez do ódio, que é um sentimento bem denso, sinta a raiva de mudar, a raiva de alterar. A raiva é saudável, porque a raiva dá-nos energia, dá-nos força para mexer em algo. O ódio não, o ódio já é um sentimento mais denso, de querer o mal. Em vez do medo, sentimento de estagnação, sinta precaução.
Eu sei que o perigo existe, vou-me precaver para ter planos de contingência. E o medo não faz sentido já. Eu já estou precavido para aquilo que pode acontecer. Em vez, por exemplo, de franqueza, de ser franco em tudo aquilo que diz, opto por ser sincero. Ou seja, é eu dizer a verdade, mas de uma forma adequada para que o outro possa ouvir e crescer com os seus comentários. Por exemplo, em vez de hipocrisia, de ser hipócrita, seja diplomático. Opte por comportamentos ou por palavras que sejam uma vitória para ambas as partes. Em vez de anarquia, opte pela liberdade. Ou seja, eu não vou ter comportamentos daquilo que me apetecer, eu vou tomar liberdade dentro daquilo que eu acredito ser adequado para mim e para os outros. E por fim, temos mais aqui uma lista de 8. Muito rapidamente, em vez de reprimir algo, tente criar disciplina. A disciplina é uma forma de limitar comportamentos, mas dentro da sua zona de conforto. Eu não me estou a reprimir, eu estou a disciplinar-me para atuar desta forma. Em vez da crítica, opte pela sugestão. Quando fazes isto fica muito mal. Não. Se fizeres isto, eu ia me sentir melhor. Está a ver a ideia? Em vez da reclamação, colabore, ajude, contribua. Em vez da vaidade, sinta orgulho. A vaidade é algo que eu quero mostrar, eu quero que os outros vejam, enquanto que o orgulho é uma coisa interna, é uma coisa pessoal. Eu não preciso que os outros criem empatia com aquilo que eu tenho para eu próprio sentir orgulho daquilo que fiz. Agora, em vez de cobiça por aquilo que eu não tenho e que os outros tenham, sinta uma ambição, uma força boa, uma raiva boa para querer mais, uma ambição que seja comedida, que seja sustentável, mas uma ambição de querer mais. Em vez da inveja, de eu sentir que o outro não devia ter e eu ter, sinta a admiração de criar empatia com aquela pessoa e aprender como é que ela conseguiu e adaptar aquilo para si. Em vez da violência, de tornar algo físico, verbal, opte pela agressividade. A agressividade que é ter energia, ter proatividade, de ser agressivo, mas não violento. E em vez da opulência, opte pela prosperidade. Prosperidade que é algo transversal, que é um crescimento saudável e que se enquadre não só em si, mas no outro. Uma prosperidade individual e coletiva. E para terminar esta aula, e para dizer o óbvio 3 vezes, e para perceber que emoções e sentimentos são apenas flutuações que ocorrem dentro de nós e que nós temos que interpretar. Que existem códigos de conduta que vão levá-lo a determinados estágios de consciência, de bem-aventurança. Existem uma série de regras que pode trabalhar ativamente para melhorar a parte social, para melhorar a interpretação cognitiva. E vou finalizar esta aula com algumas dicas em continuação com o quadro anterior de como estar com os outros e como maximizar esta bateria secundária social em seu benefício e em benefício de uma colaboração e uma coabitação mais harmoniosa. Primeiro, não julgue, não critique e não condene. Isto aqui é do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dave Carnegie, e é a máxima do livro é esta. É não julgar, não criticar e não condenar. Por isso, em qualquer ato que faça, observe se está a fazer alguma destas coisas. E se estiver a fazer, tente fazer diferente. Depois dê elogios sinceros às pessoas. Olhe para a pessoa e veja, estas calças que traz hoje são muito giras. Aquilo que fez ontem, de facto, é de elogiar. Você realmente teve muito bem. Muito obrigado por este comentário que deu sobre mim. Elogio sincero. Olhe para a pessoa e veja o que é que ela pode ser elogiada. Toda a gente tem coisas para ser elogiada. Mostre interesse verdadeiro para a pessoa. Um interesse em algo que ela tem, em algo que ela saiba. Um interesse genuíno sobre o que é que a outra pessoa é. Evite discussão. Um conflito só se vence evitando. Por isso não há forma de iniciar um conflito e vencê-lo. Por isso, iniciou um conflito, ambos perderam. Por isso evite a discussão a todo custo. Tente sugerir, tente conversar de uma forma construtiva. Discutir nunca.
coloque-se no lugar do outro. Isto é um dos pontos cruciais, que é, eu agora sou o outro. O que é que ele sente e porquê é que sente? Será que tem razão? Será que não tem razão? Não interessa. Vou colocar-me no lugar do outro e vou tentar vivenciar o mundo pelos olhos do outro. E ao fazer isso, vai perceber o quanto a sua perspectiva vai mudar sobre as coisas e, por consequência, o quanto os seus comportamentos vão se adequar a esta mudança de posição ao colocar-se no lugar do outro. Depois, coloque um tema de interesse do outro. Quando falar com alguém, coloque um tema que seja do interesse de ambos, porque senão acaba por ser um cansaço, né? E saímos de uma conversa mais cansado quando iniciamos a conversa. Por isso, escolha um tema que seja do interesse do outro, especialmente do interesse de ambos. Depois, seja firme, mas agradável. Isto num processo de interação, num processo de educação. Não crie incerteza no outro, não lhe dê a hipótese de achar que é de uma coisa ou de outra. Seja firme na sua decisão, mostre o quão certeza tem daquilo. Não quer dizer que depois não possa mudar, desde que seja consistente, mas independentemente da firmeza que tem, seja agradável. Depois, seja calmo e assertivo. Independentemente daquilo que está a acontecer à sua volta, manter a calma e a confiança e a expressar-se de uma forma fluida e assertiva é parte do processo para que crie relações mais duradouras e que crie empatia nos outros e que os outros vejam em si um arquétipo daquilo que eles gostavam de ser. Peça desculpa. Vimos algumas aulas atrás que em qualquer ação comportamental, em qualquer movimento ou ação, há um risco enorme do erro. E você deve pedir perdão e não permissão para viver. Você deve agir de acordo com aquilo que acredita, mas vai errar. Quer dizer, vai errar feio, né? Como diz no Brasil, vai errar feio. E não há como não achar que não vai errar. Ter medo de errar é a mesma coisa que ter medo de viver. Quer dizer, as duas coisas estão interligadas. Mas quando acontecer, peça desculpa. Com ou sem razão. Quer dizer, você errou aos olhos do outro, não interessa, o outro o viu como um erro, peça desculpa. E a partir do momento em que pede desculpa, dá razão ao outro. E isso evita uma série de conflitos. Quer dizer, você ultrapassa o seu ego, você ultrapassa os seus interesses pessoais e você segue aquele código de conduta da máxima da não agressão. E a primeira regra da não agressão é dar razão ao outro. Você dá razão ao outro, o outro fica feliz, você pede desculpa por aquilo que fez ou que não fez e avança. E isto vai de encontro, ter razão ao ser feliz, vai de encontro à frase anterior, que é você tem que dar razão ao outro. O outro está com razão. Se ele argumenta contra si, ele tem a razão dele. Então, quer ser feliz ou quer ter razão? Se quiser ter razão, entre numa discussão e ao fim ambos vão sair exatamente como iniciaram, mas com uma derrota acumulada. Se quiser ser feliz, dê razão ao outro e avance. Em cada palavra que expresse, em cada sugestão que faça, tente perceber estas 3 vertentes de um discurso, que é, primeiro, é verdade o que está a dizer, você tem a certeza que o que está a dizer é verdade ou só ouviu alguém dizer, mas confirmou se era verdade ou não. Se é verdade, você vê, mas é útil isto? É verdade, mas não é útil. Então para que eu vou falar? Não vou falar de outra coisa. Mas é verdade e é útil. Será que o outro quer ouvir? E se o outro não quiser ouvir, então não faz sentido dizer, porque o impacto que vai ter vai ser o oposto daquilo que você queria que tivesse. Então, sempre que falar e sempre que tiver um discurso com alguém, faça a análise destas 3 variáveis. Se é verdade aquilo que está a dizer e se tem a certeza disso, e lembre-se da sua interpretação subjetiva do mundo e o quanto subjetivo é aquilo que analisa. Por isso, muitas das vezes, aquilo que você tem a certeza absoluta que é verdade poderá não ser aos olhos dos outros. Depois, vê se é útil. E útil é numa vertente de crescimento. Será que o outro vai aprender, vai melhorar, vai crescer com aquilo que vai ouvir? E depois, será que ele quer mesmo ouvir ou não? E por fim, em tudo que diga, seja claro, o mais claro possível. Use o vocabulário mais simples que conhecer. Seja conciso e seja específico. Isso é um dos grandes segredos do discurso. Quer em comunicações de liderança, quer em comunicações num café com um amigo.
tente ser conciso, específico e claro naquilo que diz. Criar e seguir uma conduta moral, uma conduta ética, não é só um preciosismo, é uma condição essencial para a convivência harmoniosa entre nós como grupo, entre nós como espécie. O que significa que muitas vezes vamos ter que superar, vamos ter que suplantar instintos biológicos de fundo, impulsos que nos levariam a agir de uma determinada forma se não tivéssemos o nosso veículo mental para gerir, para redirecionar essa energia para uma outra forma de conduta. Vimos também que a cultura da não crítica potencializa a forma criativa da expressão humana. E assim criamos uma sociedade em que o indivíduo pode contribuir de forma autêntica para aquilo que ele acredita. Não me refiro a uma forma anárquica, refiro-me a uma forma estruturada, mas uma forma onde a criatividade e a expressão e a livre expressão pode ser valorizada e não criticada, onde maus e velhos hábitos podem mais facilmente ser suplantados e onde esse crescimento vai levar a uma prosperidade e vai levar a formas mais inteligentes, mais adequadas, mais assertivas de viver e vivenciar a vida.